Bom dia, prezados irmãos, queridos amigos, irmãos em Cristo Jesus, sejam bem-vindos ao nosso momento sublime. Muito bom estarmos aqui juntos nesse vídeo e poder compartilhar com vocês as bênçãos e maravilhas que Deus tem realizado em nós e através de nós todos os dias. Na verdade, é a mais pura verdade. Deus é bom o tempo todo e Ele está cuidando de cada um de nós. Mesmo diante de tantos sofrimentos, tantas enfermidades, tantas notícias ruins, nós podemos continuar confiando em Deus, porque Ele está interessado em nós. Hoje eu quero falar sobre um assunto em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 15, que diz assim: não faças tu comum ao que Deus purificou. Uma outra versão diz: não chames de impuro aquilo que Deus purificou. Esse versículo está na experiência que Pedro teve naquela ocasião em que ele estava hospedado numa residência e Deus havia falado a um homem chamado Cornélio e mandou que Cornélio enviasse os seus empregados à cidade, a uma certa residência, deu endereço e tudo, e chamar Pedro, porque Pedro tinha uma palavra especial para Cornélio naquele tempo. Isso aconteceu, foi uma experiência maravilhosa de Cornélio. Os homens obedeceram e caminharam na direção da casa de Pedro. Mas Deus havia também falado a Pedro. Deus havia se revelado a Pedro de uma maneira muito especial. Estava Pedro, diz-nos o texto, na cobertura da casa, né? E aguardando o momento da refeição, e ele teve uma visão. E na visão ele via um lençol descendo do céu, como se fosse, né, um lençol amarrado em 4 pontas, cheio de coisas, cheio de animais, de carnes, aquelas coisas todas, e descendo do céu. Então quando ele viu aquilo, ele ouviu uma voz, né? Pega, coma dessas carnes que eu estou oferecendo a você. Ele disse: não, Senhor, eu não como essas carnes impuras. Elas são proibidas. Elas são proibidas para os judeus, né? E eu não como essas carnes. Então Deus disse para ele: você não pode chamar de impuro aquilo que eu purifiquei. Você não pode chamar de imundo aquilo que eu purifiquei. Isso aconteceu uma vez, 2 vezes, e aconteceu a 3ª vez, e nós vemos que Pedro, então, se convenceu de que Deus estava querendo dizer algo muito importante para ele. Deus não estava mandando ele comer daquelas carnes, nem havia condições, né? Ali era simbólico aquilo. Deus estava tentando dizer para Pedro que muito em breve ele teria que entrar na casa de um homem que ele, Pedro, considerava impuro, imundo. Então Deus estava preparando o coração de Pedro para a outra revelação. Então, aqui, através daquela visão, ele compreendeu. E quando ele recebeu a visita dos funcionários lá de Cornélio, o centurião romano, ele entendeu que deveria ir, obedecer. Se não fosse aquela visão, ele não iria. Era proibido a um judeu zeloso, e Pedro era um religioso zeloso, entrar na casa de um estrangeiro, tá? Fazia parte da cultura deles, das recomendações que eles tinham, cerimoniais. Então Pedro recebe esta mensagem, esse aviso especial: não faças tu comum aquilo que Deus santificou, aquilo que Deus purificou. Como é que nós poderíamos hoje colocar isso em prática? Como é que eu poderia aprender alguma lição? É muito claro, é muito claro.
Acontece muito no nosso meio, muito no nosso meio. Alguém vai a uma igreja, num domingo à noite, desejoso de ouvir um grande pregador, né? Ouviu falar que um grande pregador ia pregar naquela igreja, um homem, uma mulher de Deus, uma pessoa santa, capaz, né? Ungida, e vai lá. Quando chega lá, descobre que não era naquele dia que aquele grande pregador pregaria, e que naquele dia era o pastor da igreja mesmo, o pastorzinho da igreja lá, que ia pregar, que ia falar. Aí a pessoa torce o nariz, poxa vida, mas eu queria ouvir aquele outro. Então Deus chega para essa pessoa e diz: olha, não chame de comum, de pequeno, de mau pregador, ou sem experiência, ou sem fama, aquilo que eu chamei e coloquei no púlpito esta noite. Não despreze, não despreze essa pessoa, porque eu separei essa pessoa para falar a meu respeito. Então não chame de comum aquilo que Deus trata de um modo especial. Isso acontece, tá? Uma pessoa, né, lidando com outras pessoas, normalmente as pessoas são tendenciosas mesmo. Por exemplo, uma pessoa de uma determinada igreja, uma bela igreja, uma igreja de Deus, uma igreja especial, uma igreja evangelista, missionária, uma igreja onde as pessoas pregam a santidade, buscam a santidade, né? Aí essa pessoa fica sabendo de que, né, um amigo seu, um parente seu se converteu numa outra igreja que ele considera menor. Uma igreja menor, ela não é bíblica, ela não, né, não tem poder, ela é uma igreja de fracos, né, na fé. E tem gente que pensa assim mesmo. A outra igreja é menor do que a minha, a outra igreja é mais fraca do que a minha, o outro pastor não se compara ao meu pastor. Isso é errado. Aí chega Deus, pois bem, não chame de pequeno aquilo que eu tornei grande em Cristo Jesus. Não despreze a religião do seu irmão, não despreze a igreja do outro, não despreze, porque eu santifiquei, eu estou abençoando, eu estou fazendo uma obra maravilhosa naquela humilde igreja, através daquele humilde pastor, através daquele irmãozinho sem que você chama de sem expressão. Eu estou fazendo uma obra maravilhosa na sua vida. Então, amados, esse versículo ele pode se aplicar de muitas maneiras. Você deve tirar as suas conclusões. Não faças tu comum ao que Deus purificou. Querido Deus, tira de nós, ó Deus, toda a presunção, toda a arrogância, toda a prepotência e coloque em nós corações humildes e quebrantados, para que nós possamos amar o outro, respeitar o outro, porque o outro pertence ao Senhor. Se pertence ao Senhor, é especial. Obrigado, Senhor, por essa lição. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Temos todos um bom dia.